Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Compartilhar a palavra de hoje. O tema da palavra de hoje é o jugo desigual. Então a gente vai abrir a nossa palavra no livro de Juízes, a primeira parte, no capítulo 14, do verso 1 ao 3, que diz assim: E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-ma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então, meus irmãos, Sansão era israelita e era nazireu, que era consagrado a Deus. Então ele tinha vindo, para libertar o povo de Israel. E a vida toda dele, ele fazia as coisas no impulso dele, ele fazia as coisas do jeito dele. Muitas vezes ele não ouvia Deus. E então nesse caso, ele conheceu uma mulher dos filisteus, que era inimigo, povo inimigo do povo de Israel, do povo que ele defendia, E ele gostou dela e se envolveu com ela, pediu ela em casamento e acabaram se casando. E então aconteceu que durante a cerimônia de casamento, como era o costume, deles colocarem um enigma. E Sansão colocou um enigma para os filisteus, para eles desvendar o enigma que Sansão colocou. Mas ninguém conseguiu. Já estavam perto de perder, a aposta para Sansão, porque eles não iam conseguir decifrar o enigma de Sansão, que Sansão colocou. Então eles persuadiram a esposa de Sansão, que era uma filisteia, para ela contar o que é que era. E ela então começou a persuadir Sansão, começou a insistir, e Sansão então acabou confiando na esposa dele contando, E ela então foi lá e contou para os filisteus. E aí os filisteus foram lá, desvendaram, falaram para Sansão qual é que era o enigma. E Sansão então já, logo caiu a ficha dele. Ele até comentou com eles, que eles só tinham descoberto porque eles tinham convencido a esposa dele de contar. E Sansão foi lá e colocou fogo na seara, que isso é uma história que todo mundo sabe, Mas assim, o que a gente quer falar aqui? A gente não quer falar do fogo na seara dos filisteus, nada. O que a gente quer falar? Sobre o jugo desigual. Sansão, ele tinha fé num Deus. Ele tinha a fé dele, a fé do povo dele, e foi se envolver com uma mulher que tinha uma fé totalmente diferente da dele, que uma pessoa que hoje a gente falando uma pessoa do mundo, Porque hoje você vê que tem gente que segue a Cristo, que faz as vontades de Cristo, que tem fé em Cristo, e tem pessoas que têm fé diferente, que não têm a mesma fé. Então ali muitas vezes já se gera um conflito, Então, fora isso ainda, então as pessoas que não estão na presença de Deus como deveriam estar, como deveriam se apresentar, elas têm assim uma possibilidade muito grande, muito real, de fazer as coisas erradas, entendeu? Então assim, o jugo desigual, ele não dá certo. Se você tiver fé em Deus, você tiver alguém que você não, você não tem fé em imagens, um exemplo que vamos usar, você não tem fé em imagens, você não tem fé
em santos, né? E a outra pessoa tem, ali já se gera um conflito, entendeu? Você tem uma vida regrada, você tem uma vida que você serve a Deus. Outro exemplo que a gente pode usar, que você não ingere bebida alcoólica, você não é favorável a isso, você se envolve com uma pessoa que ingere bebida alcoólica, você vai ter problemas, entendeu? Você é uma pessoa que serve a Deus, você é uma pessoa que fica em casa, que vai na igreja, gosta de ir na igreja, você se envolve com uma pessoa que ao invés da igreja gosta de ir em bailão e tudo, e curtir a vida em bailão e tudo, não vai dar certo. Por quê? Porque são julgos desiguais. São julgos desiguais, né? Você é uma pessoa que frequentemente gosta de prostituição, né? De se envolver hoje com uma mulher, amanhã com outra, depois com outra, e assim vai indo. E você encontra uma pessoa que seja diferente, julgos desiguais, não vai dar certo, sabe? Então, assim, tem tudo, né? Posso explicar assim que para dar certo tem que ser o julgo igual, né? Se for o julgo desigual, não dá certo. Tem mais uma parte aqui, em Juízes, capítulo 15, verso 4 ao 6, ainda sobre Sansão, que depois desse casamento frustrado dele, que todo mundo sabe que não deu certo, e depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale do Soreque, cujo nome era Dalila. Entre os príncipes dos filisteus subiram a ela, e lhe disseram: persuade-o, e vê em que consiste sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amará-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste tua grande força com que poderias ser amarado para te poderem afligir. Então ali ele se envolveu de novo com uma pessoa errada, de novo com uma filisteia, de novo com uma pessoa de julgo desigual, de fé diferente da fé dele, de costumes diferentes do costume dele. E ela, daí quando os filisteus descobriram que Sansão estava tendo um caso com ela, eles começaram a persuadir ela. Para quê? Para que ela descobrisse qual seria o segredo de Sansão. Então, de tanto ela incomodar Sansão, e incomodar, e Sansão sabia. Sansão sabia que ela contava, e ele estava cego de amor por ela, porque todas as outras tentativas anteriores, os filisteus faziam aquilo, amaravam ele e tudo. Então ele via que estava acontecendo, que estavam fazendo, que estavam experimentando ele. E quando ele falou que a força dele consistia no cabelo dele, porque era um nazireu consagrado a Deus, ela foi lá, cortou o cabelo e ele automaticamente perdeu a força. Então, o que acontece? O que aconteceu ali depois a gente vê que Sansão, que furaram os olhos de Sansão, que ele ficou escravo, tudo mais, ali colocaram, ficou escravo não, né, mas colocaram ele lá para se divertirem, né? E Sansão ali naquele momento, né, que estavam todos os filisteus reunidos ali, ele implorou por perdão para Deus e pediu que a última vez Deus desse a força para ele, né? Então ele pegou, derrubou as colunas que sustentavam aquela casa que eles estavam e morreu ele junto com os filisteus. Então o que a gente pode ver ali? Que uma situação de julgos desiguais, hoje, trazendo para os dias de hoje, né, ele acarreta muita coisa ruim na vida do ser humano, né? A cegueira espiritual, a morte espiritual, que a pessoa vai indo e aqueles conflitos de costumes, aqueles conflitos de fé, aqueles conflitos de desigualdade, assim, de maneira de pensar, de maneira de ver as coisas, de maneira de viver, entendeu? Então isso ali vai gerando conflitos, e a pessoa vai ficando cega espiritualmente, a pessoa vai morrendo espiritualmente, né? Então por isso que é muito importante, né, quando você se relacionar com as pessoas, procure sempre pessoas que pensam mais ou menos como você, que vivam mais ou menos como você, né? Tanto amizades como um relacionamento amoroso, né? Se você pretende se casar,
que você se case com uma pessoa que tem a mesma fé que a tua. Isso é muito importante para a tua vida ser abençoada também, porque aí os dois buscam a Deus, os dois têm a mesma fé, vão na mesma direção. Que Deus abençoe, que essa palavra chegue ao seu coração, né? E que a tua vida, de cada um de vocês, aí seja infinitamente abençoada. Amém? Então vamos focar nisso, vamos focar na vontade de Deus, vamos focar no que Deus tem, né, para nós, e vamos viver em conformidade com o que a palavra de Deus pede, com o que Deus deseja aos nossos corações. Amém?